Tópico porcentagem. Vamos ver aí como trabalhar com porcentagem tanto em questões ligadas à população, como as questões que acabam complicando mais a vida do candidato, que são as questões de porcentagem que envolvem formação de preço, custo e venda. Vamos lá, Palusa. Então, porcentagem. Legal. Porcentagem. Muita gente tem grande dificuldade com o tópico porcentagem. Porque simplesmente, né? Vamos colocar a simbologia aqui. Porque simplesmente ninguém lhe mostrou como é ou o que é essa tal de porcentagem. Fica meio geometria no ar quando alguém fala, eu quero 30% de 50%, né? Ou eu quero 12% de 1.500. Fica meio um negócio meio perdido, né? De enxergar, meio ruim de enxergar. O que eu estou fazendo aqui, né? Para que serve isso? Principalmente nas questões que lidam de percentual sobre populações. Se você não tiver a ideia perfeita do que é que você está fazendo, você acaba calculando o percentual sobre a população errada. Isso acontece muito, né? Então, sempre prestando atenção sobre o que você está calculando o teu percentual. Percentual ou porcentagem é sempre uma razão. Ou seja, é um número que pode ser representado por um número racional. Tranquilo? E se é uma razão, isso significa que é uma fração. E se é percentual, significa que a base é sempre 100. Se eu digo 30%, eu estou dizendo que eu tenho uma relação percentual de 30 sobre 100. Então, usando esse exemplo mesmo, não, vamos trocar. 25% vai significar 25 sobre 100, que é igual a 25 dividido por 100. Dividir por 100 significa deslocar a vírgula para a esquerda duas casas. Por isso que eu não usei o 30, porque ia dar 0,3, porque não 0,30. Se a vírgula está aqui, duas casas para a esquerda, ela vai vir para cá antes do 2. Isso quer dizer que eu terei 0,25. Então, são as três formas de representação em porcentagem, né? Essa aqui, que é a forma percentual, Essa aqui, que é a forma racional ou fracionária. Às vezes na prova caem esses nomes por você não ver isso há muito tempo ou nunca ter visto, né? Acaba não sabendo responder, né? Qual o resultado na sua forma racional, né? E essa última representação que é chamada de forma unitária. Forma unitária. Então, o percentual, né, a porcentagem sempre é indicada de uma nessas três formas possíveis. A forma percentual, a forma racional ou fracionária e a forma unitária. Agora, o que significa 25%, né? Então, se eu ponho aqui, eu quero 25% de 300. Eu quero 25% de 300. Isso significa que eu quero 25 em cada 100. Eu quero 25 em cada 100 que forma o 300.
Ora, quantos 100 formam o 300? 1, 2, 3. Ora, então, 100 mais 100 mais 100 igual a 300, claro. E então eu tenho 300 em 300. E eu quero 25 em cada um deles. 25 daqui, 25 daqui e 25 desse outro cento. Se eu adiciono, vai dar os 30% daquilo que eu quero. Ou seja, 25% de 300 é igual a 75. Legal? Claro que a gente pode checar se isso é uma verdade, né? Como é que eu escreveria 25% de 300? 25% de 300, que é igual... Agora vamos ver, né? Vamos fazer lá contita. Ora, simplifico aqui o 300 com o 100... Dividindo um pelo outro significa tirar esses dois zeros. Sobrou 25 vezes 3, o que dá, é claro, os mesmos 75 que nós tínhamos chegado antes. Ou seja, esse formato aqui foi só para explicar e dar a informação do que significa um percentual. Ora, professor, mas se não tiver nem 100 naquilo que você está calculando? Bom, eu posso dizer que eu quero 25% de 50. Tranquilo? Posso até, mas vamos melhorar isso aqui para ficar mais fácil de entender. 25% de 60. O que é 25%? É 25 em cada 100 que tem no número que eu quero. Então, é só eu lembrar assim, ó. Se eu tenho o meu inteiro aqui e dividir esse inteiro em 4 partes, cada uma dessas partes aqui vale o quê? Cada uma dessas partes vale 1/4, não é isso? Cada uma delas, 1/4. E aí, se eu dividir 1 por 4, eu vou obter quanto? Se eu dividir 1 por 4, por qualquer um deles, né, que eu divida por 4, eu vou obter 0,25. 0,25 é a forma unitária do meu percentual. Isso quer dizer que cada pedaço desse em percentual vale 25. Percebam aí que o meu inteiro, se eu adicionar tudo, é igual a 100%. 25 mais 25 mais 25 mais 25. Tranquilo? E então, o meu inteiro, né, que vai daqui até aqui, é o 60. E eu quero 25% dele, ou seja, eu quero uma parte das 4 partes possíveis. Isso quer dizer que eu vou querer 1/4 de 60, ou 0,25 de 60. Vamos fazer esta contita aqui primeiro. 1/4 de 60, nós temos 60 dividido por 4, que dá 15. Então, 25% de 60 é igual a 15, que é 1/4 de 15. Ou essa outra contita aqui, trabalhando com a forma unitária. 0,25 de 60. Ai, mas aí tem vírgula. Se é a vírgula que te atrapalha a fazer a conta, tira a vírgula. 25 vezes 60. Vai dar 0, 6 vezes 5, 30 e vão 3, 6 vezes 2, 12 e 3, 15. E agora coloca a vírgula e conta as casas. 1, 2 casas. Então aqui embaixo, 1, 2 casas. Portanto, o mesmo 15
que nós tínhamos encontrado fazendo lá o 1/4 de 60. Se eu quero 1/4 ou 25% de 50, quantos 100 tem em 50? Metade. Ah, então eu vou querer metade de 25. 25% por cada cento que se repete em 50. Opa, cada cento que se repete em 50 é nenhum, porque 50 é metade do cento. Portanto, repete-se meia vez, vamos dizer assim. Então, desses 25, eu vou querer metade também, o que dá 12,5. Ou seja, 25% de 50 é igual a 12,5. Legal? Então, essa é a forma que as questões podem aparecer em prova quando trabalham com percentual ligado a populações, né? Eu digo assim, homens e mulheres são o total da minha população. Beleza. 30% desse total são fumantes. 20% dos homens são fumantes. 40% das mulheres são fumantes. Qual o total percentual de fumantes entre os homens? Legal? Então, vamos fazer isso aqui. Identificando as populações, porque senão dá tudo errado. Eu tenho a população de homens, que eu vou chamar de H, tenho a população de mulheres, que eu vou chamar de M, e tenho o meu total da população, que eu vou chamar de T. Se na minha população só existe esses dois sexos, significa que se eu adicionar todos os homens a todas as mulheres, eu terei o total da minha população. Esse cara aqui, ó, representa 100% dos homens. Esse cara aqui representa 100% das mulheres. E esse cara aqui representa 100% da minha população. Nem sei se eu vou lembrar dos percentuais exatos que eu acabei de falar, mas tudo bem, né? Dessa população de homens, 20% fumam. Acho que foi isso que eu falei agora há pouco, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Desses homens, 20% fumam. Dessas mulheres, 40% fumam. E desse total, 30% fumam. Tranquilo? Essas são as informações da questão. E aí a questão, que não é questão, estou dando um exemplo como trabalhar com percentual sobre população, depois nós vamos ver com custo e venda, formação de preço. Ora, se eu adicionar o percentual de homens que fumam com o percentual de mulheres que fumam, isso vai ser igual ao percentual do total da população de pessoas que fumam. Aqui tem só homens e o H representa 100%. Aqui tem só mulheres e o total representa 100%. E aqui tem os dois e o total representa 100%. Aqui tem homens que fumam e que não fumam. Aqui tem mulheres que fumam e que não fumam. E aqui tem pessoas que fumam e que não fumam. Ora, se 20% dos homens fumam, 80% dos homens não fumam. Legal? Se 40% das mulheres fumam, 60% não fumam. Se 30% do total da população são pessoas que fumam, significa que 70% dessa população não fuma. O que nós estamos procurando é qual é o total percentual de homens nessa população total. Então, vamos fazer a equação aqui, ó. 20% de H é 0,2 de H.
40% de M é 0,4 de M. E 30% de T é 0,3 de T. Essa mais essa tem que ser igual àquela. Prontinho. Apliquei os meus percentuais sobre as populações corretas e agora é só fazer a conta, né? Eu quero saber o percentual de homens, então vou substituir a variável mulheres. Sempre que se faz uma substituição, nós vamos buscar a coisa lá na outra equação. Quanto é que vale M? Ora, M vai ser igual o T que já está do lado direito da equação e o H que vai passar para o outro lado subtraindo. Então, M, que é o que eu quero saber o valor, vale T menos H. Então, T menos H, coloquei no lugar de M. E todo o resto fica igual, né? Assim como em equação de primeiro grau, porque isto é uma equação de primeiro grau. Então, ficamos com 0,2H mais 0,4 de T menos H, que é igual a 0,3 de T. Vamos fazer aqui, ó, a distributiva, né? 0,2H mais 0,4 vezes T, 0,4T. 0,4 vezes menos H, menos 0,4H, que é igual a 0,3T. Cuidado quando a distributiva é feita com sinal negativo aqui, ou um sinal negativo aqui do lado de fora, né? Porque o cara que está fora dos parênteses está multiplicando quem está dentro dos parênteses. E então, se aqui fora fosse negativo, ficaria negativo com positivo, que daria negativo, e negativo com negativo, que daria positivo. Entra aí a regra dos sinais, né? Sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais. Agora aqui vamos deixar do mesmo lado da igualdade variáveis iguais. Então nós vamos ter 0,2H menos 0,4H, o que já vai dar um negócio tudo errado, né? Que é igual a 0,3T e esse cara vai passar para o outro lado subtraindo, menos 0,4T. Quanto é que dá? 20 menos 40, menos 20. Então, menos 0,2H, que é igual 0,3 menos 0,4, menos 0,1T. Para sumir com esses menos aí, Carmela dizia, multiplica por menos 1. Mas é mais fácil lembrar assim, ó, tudo que eu faço de um lado da igualdade, que eu faço do outro, eu mantenho a igualdade. Tiro esse daqui, tiro esse de lá e conseguimos chegar à coisa. Isso quer dizer que H vai ser igual a 0,1T dividido por 0,2, que estava aqui multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Quanto é que dá alguma coisa dividido por 2? Alguma coisa dividido por 2 dá metade dessa coisa. Ah, sim. Então aqui 0,1 dividido por 0,2 vai dar 0,05. Não é isso? Ó. 0,1 dividido por 0,2. Tira esse cara daqui, tira esse cara daqui. Passa o traço, põe a vírgula, aumenta uma casa. Não era assim que a Carmela falava? E aí vai dar 5 aqui, ó. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Portanto, H é igual a 0,5 do total. Beleza? Ora, se os homens são 50% do total, as mulheres também são 50% do total. Ou seja, metade são homens, metade são mulheres. Claro
que não é sempre que duas populações é igualada a um determinado total que vai dar lá a ideia de os dois são iguais, né? Se eu mudar esses percentuais aqui, ó, que dá 60 e lá metade é 30, claro que se eu mudar os percentuais, a resposta também fica alterada. Legal? Até o próximo!